algumas vezes ao longo desse mandato de Flávio Dino, e eu ouvi diversos cidadãos maranhenses chamando o governador de ladrão, que foi roubada a dignidade daqueles cidadãos na condição de miserabilidade que muitos, como você belamente falou, Bela, vivem naquele estado. É triste que o governador, hoje ministro do STF, queira ter esta inversão de valor. Ô Bela, você me permite um complemento? Eu também tive algumas vezes no estado do Maranhão que o governador, ex-governador Flávio Dino, hoje o ministro do Supremo... Que pegou pobre e entregou mais pobre ainda. Entregou miserável, um dos estados com menor índice de desenvolvimento humano no Brasil. É sempre o último ou penúltimo. Flávio Dino governou por 2 vezes entre 2015 até 2022 aquele estado. Eu tive lá algumas vezes ao longo desse mandato de Flávio Dino e eu ouvi diversos cidadãos maranhenses chamando o governador de ladrão, que foi roubada a dignidade daqueles cidadãos na condição de miserabilidade que muitos, como você belamente falou, Bela, vivem naquele estado. É triste que o governador, hoje ministro do STF, queira ter esta inversão de valores entre, como o Pavinato falou de forma brilhante aqui, a troca dessa lógica do privado e do público, que é por esse tipo de interpretação equivocada que o Flávio Dino faz, que o Brasil está indo para a privada mesmo. Infelizmente, hoje não sabemos mais de que maneira conseguimos reverter toda essa situação, tamanha balbúrdia. Você vê que hoje você não pode, enquanto cidadão, falar, e a gente vê isso. Eu fui criado, de novo, Pavinato, quero fazer referência aqui, eu fui criado muita gente chamando político, até hoje, as pessoas na rua, as pessoas mais simples, as pessoas comuns, costumam falar política é tudo ladrão e tal, enfim, que eu imagino, pelo ter visto o vídeo e a fala do ministro André Mendonça, que era essa linha de pensamento de André Mendonça, inclusive falando, imagina, esse cidadão não pode falar de um político é ladrão, e aí você percebe a soberba de um ministro do Supremo que se coloca numa condição de dizer até alguém do STF. Você imagina que loucura que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Mas olha, o dia que ele citou a Torá na sessão do MSTF, né, que ele fez aquela brincadeirinha, né, com o Alexandre de Moraes, falou, olha, o Flávio Dino pode ser o novo Papa. Eu fiquei quieto ali, né, porque se olhar dentro é capaz de a gente achar o profeta Jonas. Mas o fato, a gente não pode se esquecer... Mas, Pavinato, qual seria o nome do Papa, se caso o ministro Flávio Dino fosse Papa Nicolau? Tem lógica. Bom, eu tenho um pouco de receios quanto a esta colocação, mas vamos lembrar que o Flávio Dino era ministro da Justiça e que a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, recebeu 800 denúncias de desconto indevido e ele, como ministro da Justiça, não fez nada. Ele era o responsável pela secretaria, que colocou à frente lá o Vadir Damus, que agora vai ser promovido, né? Se Deus quiser, não. Se Deus quiser, o Senado há de barrar. Vai ser promovido, mas o Lula quer que ele seja promovido a presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ele é patrocinado, né, pelo dono da Amil, que cancelou o plano de saúde de famílias porque tinha criança autista, de idosos que estavam internados. Mas o Flávio Dino não fez nada. E vai falar que ele não tinha contato com a Senacom? Tinha. Porque quando o Google resolveu dar sua opinião quanto o PL da censura, que eles chamavam de PL da fake news, o Flávio Dino acionou a Senacom para que ela impusesse penalidades pesadíssimas ao Google, e o Google assim ficou caladinho. Pavinato, o que o ministro André Mendonça estava dizendo ali é que já existem os tipos penais, como você colocou aqui, de injúria, calúnia e difamação, que pode proteger a honra, né, de qualquer pessoa no Brasil, e que as autoridades têm que seguir esse mesmo procedimento, né, da lei penal. Ou seja, qualquer um de nós que for vítima de calúnia, injúria ou difamação já tem o tipo penal específico, como o Pavinato disse aqui muito bem, e até que é contra esses tipos penais, e ainda tem a esfera civil, onde você pode buscar os danos morais. E que, portanto, todas as autoridades vão
estar sob a tutela deste mesmo tipo penal, não sendo necessário uma pena maior quando se tratar de autoridade pública. Foi isso que ele disse. E ele tenta explicar que não havia diferença entre uma pessoa qualquer da sociedade, o político ou qualquer autoridade. E não é a primeira vez que o ministro André Mendonça, que só fala nos autos, que é o que deveriam fazer os outros ministros, tem esse tipo de reação. O Pavinato citou aqui algumas, mas eu vou lembrar mais duas delas. Uma foi com o Gilmar Mendes, quando o assunto, se não me engano, era algo da CBF, e aí o André Mendonça ainda responde: eu não sei se a CBF resistiria a uma investigação. Bem lembrado, Ana. E uma segunda vez que cai aí nessa questão que você falou do bônus público e do ônus privado e vice-versa. Porque também existe uma discussão no Congresso Nacional da possibilidade do inquérito ou da investigação ter acesso a todos os dados de pessoas num coletivo através das redes sociais e não apenas daquela pessoa investigada, que também o André Mendonça se colocou contra, e aí a argumentação dele, né, tecnicamente mais profunda, e também houve esse mesmo tipo de embate, onde a gente percebe quase que uma cólera dos demais no fato dele simplesmente divergir de forma técnica do entendimento dele, aquele que a gente falou ontem, que depois eles vêm a público falar assim, não tem, que todo mundo não se tem respeita, nada, todo mundo se sim. respeita, mas na verdade não é. Qualquer ministro ali, e o André Mendonça tem sido mais enfático nesse ponto, que divergir do que essa corja está fazendo, que é construir um arcabouço legal para cada vez mais essa ditadura permanecer, inclusive, porque hoje eles inventam leis. O embasamento legal é na base da ficção, mas eles estão construindo arcabouços legais nesse sentido, que é mais essa tentativa aí nesse caso. Olha, já que o Barroso, ele gosta de fazer discursos para a Uni, e queira ou não queira, o Flávio Dino veio do movimento estudantil, parece que eles transformaram o STF num centro acadêmico, porque aquele tipo de debate que você viu, interrupção que foi feita diante de ministros, você só encontra naquele debate de mais baixo nível que você tem no Diretório de Centro Acadêmico Estudantil. Verdade. Em que ninguém está preocupado ali para estabelecer verdade ou nada. É imposição e aquele fica numa brigaria, numa pancadaria para ver quem vai se impor um sobre o outro. É de uma baixeza. E aí eu aproveito esse momento para fazer um pedido de desculpa. Quando o Bolsonaro indicou André Mendonça, foi entrevistado por uma rede de TV. E o Bolsonaro fez uma declaração e eu, tristemente, disse que eu não tinha gostado da declaração dele. Eu vou indicar um ministro que seja radicalmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Na verdade, o Bolsonaro ele foi infeliz na expressão. Mas aí que tem um detalhe. O meu pedido de desculpa vem pela seguinte razão. A minha declaração foi, no momento disso, eu preferia que ele tivesse falado alguém radicalmente constitucional e absolutamente respeitador das leis no Brasil, que soubesse qual é o local do STF. Por incrível que pareça, a escolha do presidente Bolsonaro, em que buscou uma pessoa religiosa e decente, exatamente cumpriu isso. Ou seja, eu peço desculpas ao presidente por não ter entendido a indicação do André Mendonça, porque ele estava absolutamente certo. Porque a questão moral, ele se torna, parece, quando você vê ele se manifestando, e a maneira baixa como os demais se referem a ele, e como tento interromper a forma como ele está falando, eu vejo como ele é a esperança na caixa de Pandora, que é aquela porcaria lá. Sabe o que me parece? Pensando em imagens, me parece água benta caindo em demônio. Mas é exatamente isso. Ele fala, ele incomoda aqueles indivíduos que estão lá, e eles não deixam ele argumentar, eles não se preocupam em entender os conceitos, a lógica, a técnica que ele está apresentando. É o único que está preocupado com o rigor técnico, que foi a crítica que eu fiz. E, puxa, eu preferia que fosse rigorosamente constitucional e radicalmente respeitador das atribuições do Supremo Tribunal. É o que ele é. Exato. Ele é a nossa esperança dentro daquela porcaria, daquela caixa de Pandora, que só tem males. Você não vê nada além disso. E aí, só para encerrar, é interessante, quando você trouxe a legislação fascista, cara, mais uma vez, Pavinato, você foi preciso pela seguinte razão que eu vejo, a precisão e a grandeza que você esclarece para todos nós.
O que os fascistas faziam? Eles chamavam de democracia apenas aquilo que era corporativo, porque era a participação de determinados segmentos na administração. Perfeito. Mas o Estado se sobrepunha a tudo, inclusive a sociedade. Por isso, o Estado não poderia ser questionado e o Estado se confundia com as autoridades. Por isso, as autoridades não poderiam ser questionadas em hipótese alguma. Se porventura fossem, então que as penas fossem maiores. Porque as autoridades, elas se confundem com o Estado, são divinos. E Dulce non può fare errori, né? Exato. The king can do no wrong. É exatamente isso. Eles estão fazendo a construção absoluta de um Estado fascista. É o que nós estamos vivendo. E fascista acadêmico, é nos moldes de Salazar. Exatamente. Porque veja isso. Agora, essa, para mim, é a grande notícia de quarta para quinta-feira. É essa daqui. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a suspensão da ação no Supremo Tribunal Federal, que tem como réus o deputado atual Alexandre Ramagem, do PL, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL, e mais 7 pessoas por suposta tentativa de golpe. A decisão já foi promulgada pela Câmara e a resolução será encaminhada para o MSTF. Foram 315 votos a favor da suspensão, em favor de Alexandre Ramagem, e 143 votos contrários, ou seja, contra a suspensão. O parecer do deputado e relator Alfredo Gaspar, do União Brasil, defende o trancamento de todo o processo, que além de beneficiar Ramagem, também poderá beneficiar Jair Bolsonaro e contraria o entendimento do STF, que não é o entendimento da lei. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, encaminhou um ofício ao Hugo Mota, presidente da Câmara, para informar que não seria possível que a ação penal contra a Ramagem seja integralmente trancada. De acordo com informações da Folha de São Paulo, o projeto aprovado na Câmara não deve prosperar, o projeto não, né? O relatório aprovado na Câmara não deve prosperar por muito tempo. Na avaliação de alguns ministros do STF, que opinaram de forma reservada, é sempre assim. Depois veio Alexandre de Moraes falar, né, da imprensa. Existe um entendimento na corte de que o movimento dos parlamentares é inconstitucional. Outro ponto levantado por esses ministros antijurídicos, malandros, porque eles não podem ficar dando entrevista, tá? É que a palavra final sobre o tema será do presidente da primeira turma, do Cristiano Zanin, que já falou que não vai atender. Agora, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que diz o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição? Que nas ações penais que forem aceitas contra deputados, aceitas com relação a crimes cometidos após a diplomação, é a casa que decide se vai suspender ou não durante o mandato dele. É o que está escrito no artigo 53, parágrafo 3 da Constituição. Está escrito isso. Se for aceita a ação penal contra um deputado por um crime que aconteceu depois da diplomação, a Câmara é que decide se vai suspender ou não. Ah, Pavinato, mas o crime ele só tomou posse em fevereiro, mas ele foi diplomado dia 16 de dezembro de 2022. Você vai no site do TSE e você vê que a diplomação dos deputados federais eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro se deu às 11 horas da manhã do dia 16 de dezembro de 2022. E o Ramagem, ele responde ao inquérito por um crime dado pelo STF como continuado, que terminou em 8 de janeiro de 2023. Se o crime continuado terminou em 8 de janeiro de 2023, o crime é posterior à data de diplomação. Ué, a Constituição fala de diplomação. A Constituição deveria falar, então, em posse. Mas não falou diplomação! Aí agora, eu vou me segurar aqui para não falar o que eu estou pensando desses ministros que vão falar para a Folha. E a Folha, você veja como a Folha é porca. A Folha de São Paulo é porca, nem para pegar e publicar o texto da Constituição. Ah, os deputados... E o Estado de São Paulo ainda foi mais longe hoje, viu? A Rutinha, Raquel, hoje estava Raquel. E falava o seguinte: Câmara fecha posição pró-golpe.
O Estadão, os editores do Estadão já julgaram todo mundo por golpe. Ou seja, a Câmara é a favor do golpe. Teve golpe, o Estadão já falou que teve. Agora, todo mundo fica falando. O parecer do deputado Alfredo Gaspar é um primor. Simples, direto, poucas páginas e aborda todo o tema, inclusive do crime continuado. É uma maravilha. Redondo. Agora, o que me enerva é ver essa imprensa falar: o parecer foi aprovado, mas os ministros falaram que era inconstitucional. Vai ser vagabundo assim? Na PQP, um jornalista que não é capaz de falar, os ministros dizem que é inconstitucional e não publicar o texto da Constituição, porque para quem sabe ler, vê que é constitucional. E agora, o que vai acontecer, hein, Ricardo? Se o STF não aceitar, o que? Olha agora o que vai acontecer. Primeiro que eles vão contra a posição de 315 deputados. É muito deputado. Ficou um recado claro ali do que pensa o Poder Legislativo Nacional. Ponto. Segundo, como o próprio Pavinato diz, e eu li, e qualquer um que sabe ler pode ver, está na Constituição de forma clara o que deve ser feito. Você não precisa ter nenhum notável saber jurídico, basta saber literalmente ler, porque está no texto da Constituição basta da ter República. Uma alfabetização meia boca. Meia boca. Saber ler, realmente. Fez Mobral, você já sabe. Porque está escrito com todas as letras, o que alguns ministros vão dizer que é inconstitucional. O problema é que agora vai ter um jogo, né, entre Supremo Tribunal Federal, em especial a primeira turma do Zanin, e esse movimento que aprovou esse parecer na Câmara dos Deputados, porque ele vai querer, o Supremo com certeza vai querer tornar esse ato inconstitucional, ou se tiver algum arranjo, se é que é possível ter esse arranjo, porque no Brasil hoje tudo pode, a gente estava falando um pouco disso antes, tiver algum arranjo, vão tirar o Zanin. Porque nesse processo que está o Zanin também está Bolsonaro e estão outras 7 pessoas. No processo do Ramagem também está Jair Bolsonaro e tem outras 7 pessoas nesse processo, que está todos juntos no mesmo processo. Então talvez se crie algum subterfúgio ali, que o Supremo sabe fazer isso muito bem, para apenas tirar o Ramagem, seguir o processo com os outros 8. Agora. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.